Fala pessoal, será que todos irão conseguir vencer o mercado financeiro, vencer no day trade? Será que todos irão conseguir tão sonhada liberdade financeira? E aí hoje nesse vídeo eu vou fazer um bate-papo, uma troca de ideia, talvez desanimador para um, talvez realista para outros, talvez otimista para outros, talvez você se autoanalise e olhe assim, cara, beleza, eu acho que isso não é para mim. Ok, eu acho que eu tenho condições, mas vai depender de você. Mas antes, para quem não me conhece, sou Marcelo, do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu terei satisfação gigante em responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê o joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Pessoal, é desafiador. E aí o mercado financeiro, na minha opinião, ele não é para... Antes eu pensava, assim, ele é bastante democrático, todos podem entrar, todos podem fazer dinheiro no mercado, mas o mercado financeiro, assim como o mercado de trabalho, assim como um advogado que tentou e não conseguiu, assim como um médico que parou na metade, ou um engenheiro que virou Uber, nada contra, assim como, cara, vários que tentaram e foram parando no meio do caminho. Eu já falei isso para vocês. Quando eu fui fazer minha faculdade, sou formado em administração de empresa, tenho uma MBA. No meio do caminho, vários paravam. E aí, você precisa entender o seguinte: é para você? Esse processo é para você? Para mim, por te falar a verdade, nem todo mundo irão conseguir. Nem todos irão conseguir chegar até o final. Por que, Marcelo? Porque todo mundo precisa, a exigência para que você alcance o sucesso é um preço que você precisa pagar. E esse preço muitos não estão dispostos a pagar. E qual é o preço a ser pago do mercado financeiro? É o preço financeiro. Ah, Marcelo, mas hoje tem um simulador. O simulador, ele me ajuda muito. Eu treino hoje no simulador, até hoje. Eu faço testes no simulador. É um estudo constante. Pô, Marcelo, você ainda estuda, mesmo tendo uma pseudo-consistência, ou seja, você tendo um período bom, legal, de ganhos. Sim, eu ainda estudo, ainda faço, principalmente o gerenciamento de risco, já falei isso algumas vezes. Mas hoje tem um simulador, mas o simulador ele tira de você uma coisa que você não tem na conta real, ele tira o lado emocional. Quando você coloca no simulador, você esquece que você tá na conta real, você não olha para a conta real, você simplesmente coloca, ganha, você perde, acabou, você não tem sentimento. O simulador não tem sentimento. Então, você só consegue entender quem é o trader de verdade quando você coloca na conta real. Então você treina no simulador, quando você vai para o real, aí é que você vai descobrir quem é você no mercado financeiro. E é assim na vida. Você vai descobrir, você vai lá, 5 anos de faculdade como direito, 4 anos como administrador, como fazendo faculdade de administração ou engenheiro, e aí você só consegue descobrir que profissional que você é quando você vai para o mercado, quando você vai disputar uma vaga, quando você vai simplesmente olhar e falar assim, cara, eu preciso melhorar, cara, eu tenho muito que aprender. E por que muitos não irão chegar no final? Porque esse preço a ser pago é um preço financeiro muito alto, é um preço financeiro muito doloroso. Talvez seja um preço que você tem que pagar que vai ser o leite do seu filho. Cara, eu tenho muita preocupação e eu falo isso todas as vezes, porque eu falo aqui com sonhos, eu falo aqui com pessoas que simplesmente sonham em mudar de vida. Eu falo com pai de família, assim como eu, e que eu tenho a preocupação de que esse cara não sofra, que esse cara não no final das contas fala assim, caramba, bicho, se eu soubesse disso antes, eu não teria entrado. Marcelo, então você está dizendo que você não recomenda fazer day trade? Não, eu não recomendo nem fazer e nem não fazer. Eu quero que vocês se conheçam. Eu paguei um preço. Eu falo muito aqui em casa a seguinte situação. Quando as pessoas me perguntam, cara, se eu colocar, essa pergunta que eu mais recebo na minha casa, tá? No meu ambiente, se eu colocar 10 mil, eu consigo tirar quanto? Não é simples assim. E eu falo, sabe qual é a resposta que eu falo para eles? Sabe qual é a resposta que eu dou para eles? Eu falei assim, gente,
eu pago os meus preços. Eu sei, eu banco os meus BOs, entende? Então eu sei aquilo que eu tenho condições ou capacidade de aguentar se tudo der errado. E aí vem uma outra pergunta. E se tudo der errado? Cogite a possibilidade das coisas derem errado. E assim na vida também. Você se formar numa faculdade, seja lá qual for, e se der errado? Pode acontecer. Eu, graças a Deus, eu tive sucesso na minha vida profissional. Porém, teve um dado momento que ela nem sempre dava certo. E aí eu fui aprendendo. Quer ver um exemplo? Eu lembro como se fosse hoje. Eu acabei de me formar, estava empolgadão. Eu peguei e fui fazer processo seletivo. Cara, quando eu olhei para o lado, eu vi gente muito mais capacitada do que eu, muito mais preparada do que eu. Eu falei, cara, eu preciso me preparar mais. Quando eu vi o teor das perguntas, eu preciso aumentar, eu preciso avançar um pouco mais para poder me igualar aos caras, não superar eles, para poder me igualar. E hoje no mercado financeiro eu me sinto assim. Eu acho que eu ainda estou no nível abaixo de muitos caras bons. Eu estou lutando para que eu pelo menos me iguale. Gente, eu estou falando de day trade, tá? Estou falando de 4 anos de mercado. Eu estou hoje lutando para que eu me iguale, para que eu seja igual a esses caras. Então, não é um processo simples. Muitos irão desistir no meio do caminho. Muitos irão. E aí vem uma coisa. Pô, Marcelo, você já pensou em desistir? Inúmeras vezes. Milhões de vezes. Quantas e quantas vezes eu ia para um canto, não falava com a minha família, não falava com a minha esposa, não falava com meu filho. Quantas e quantas vezes eu falei assim, cara, será que eu vou conseguir? E aí as coisas foram acontecendo. Muitas vezes boas, algumas vezes ruins. Quer dizer, ao contrário, na maioria das vezes ruins, e algumas foram dando certo. E aí você vai melhorando, você vai avançando, você vai eliminando, você vai corrigindo erro a erro. É uma dedicação extrema, mas é um preço a ser pago. É um preço a ser pago. Outro ponto que eu acredito muito que muitos não irão conseguir, muito pouco se fala sobre isso. Você precisa ter uma relação muito boa com o teu dinheiro. Você precisa ter uma educação financeira muito boa. São períodos onde você, como eu estou agora, empata teu dinheiro. Ah, você não ganha. Cara, tem muita gente que às vezes eu fico meio preocupado, sabia? Que muita gente me manda mensagem, Marcelo, eu consigo tirar 10, 20, 30 mil e eu tô começando. Eu falei, caramba, bicho. Ou o cara é um gênio, ou eu não sou, cara, simplesmente um amadorzão. Porque às vezes o cara tá começando na mesma época que eu e o cara já tá tirando 20, 30 mil. E eu para tirar 5 mil tem um sacrifício absurdo. Então, ou o cara está num nível muito além do meu, ou eu realmente tenho que melhorar muita coisa, que eu acredito que seja a segunda opção, tá? Mas eu tenho a preocupação com quem está assistindo, a preocupação com você. Por quê? Ah, Marcelo, você não quer que viva do day trade? Pode ver, todo vídeo meu eu falo da preocupação que é viver do day trade. Eu falo o que acontece no processo como um todo. Cara, com pouca grana, você vive do day trade? Não, você não vive do day trade com pouca grana. Se você não tiver uma estrutura mínima, não, você não vive do day trade. Eu vou até abrir um parênteses. Quer ver uma coisa que aconteceu recentemente? Eu estava operando no meio de uma operação, e aí eu tenho que me preparar mais. No meio de uma operação, a operação foi contra mim, eu ia estopar, faltou a internet. E aí, o que você fez? Fui pro celular, tive uma segunda opção, fui pro celular, até o celular abrir, até a internet do celular abriu o Profit, abriu a plataforma, abriu a parada lá para poder zerar. Eu já estava perdendo mais do que o normal. E aí o que aconteceu? Quando eu fui zerar, voltou a operação. Aí eu peguei e zerei um pouco com menos prejuízo. E aí o que você precisa? Para mim, eu preciso ter um backup, uma backup de internet. Porque se faltar, eu tenho uma outra para suprir. Se faltar luz, eu tenho que usar o meu celular que está sempre carregado para essas emergências. Então, gente, a gente precisa estar preparado. Não entre na ilusão de que
Ah, o meu sonho. O meu sonho também. É o meu sonho também chegar lá na frente, que vocês estejam assistindo esse vídeo e falar assim, Marcelo, você lembra de um vídeo que você fez há um ano atrás? Você lembra de um vídeo que você fez há alguns anos atrás, em que você falou que nem todos irão conseguir? E eu consegui, Marcelo. Eu quero também estar com você. Eu também quero falar que eu também consegui. Mas eu também... Ah, Marcelo, você não está falando que você conseguiu. Você conseguiu, você conseguiu. Consigo, mas eu acho que eu tenho muita coisa para melhorar, gente. Eu acho que eu tenho muita coisa para trabalhar, principalmente em dias em que, cara, que eu não estou bem. Acontece. Muitos precisam cumprir etapas. Muitos precisam entender. Só que, cara, não sacrifique o leite do seu filho. Não sacrifique a sua única grana que você tem. Não faça loucura se você fez loucura. Pô, o que você quer dizer? Se você fez a loucura de perder uma grana alta, não faça loucura para tentar recuperar. Seja você, cara, que vai proteger o seu dinheiro e esfriar a cabeça e voltar no dia seguinte de outra maneira. Lembre-se, eu falo muito isso. O dia seguinte, ele não quer dizer, você tem que esquecer os dias anteriores. Você esqueça o seu passado. Entre no dia seguinte como se o passado não tivesse existido. Mas nunca esqueça quando você já tiver um período de ganho, um período em que você ganhou dinheiro no mercado. Porque o dia ruim, ele vai chegar. Esse dia ruim, você tem que lembrar, cara, não, eu já tive períodos muito bons, hoje foi um dia que não deu certo. Pessoal, todo trader de sucesso já quebrou. Todo trader de sucesso, algum dia tem um dia de fúria. Todo trader de sucesso, em algum momento, ele simplesmente dá tilt. Ele simplesmente tem um dia de fúria. Eu já pesquisei, eu já olhei. Todo trader de sucesso sempre tem um dia que ele não tá legal, que ele não era para operar. Só que, claro, você vai ganhando maturidade, você vai ganhando corpo na história, você vai ganhando... Ai, calma, pronto. Só que, vamos ser sinceros, eu acho que esse nível, chegar a esse nível, ele tem um pouco de uma matemática, um pouco de uma relação, na minha opinião. Um exemplo, cara, tudo tem a ver aquilo que você precisa bancar na sua casa. Se você tem lá, eu preciso ganhar 5 mil por mês, e é uma luta para tirar 250 por dia, isso vai ser penoso para você. Mas chegando, isso é onde eu quero chegar, chegando a um momento onde você tira... com tranquilidade, já operando um pouco maior, um pouco com mais grana, e você tira 400, 500, um mês que é ruim, a sua conta está paga. Talvez em 10 dias sua conta está paga. O que vier dali para frente é gordura para você queimar nos meses posteriores. Eu espero que vocês tenham entendido. Não quero que vocês desanimem. Eu quero que vocês olhem para o mercado como uma profissão. Mas você não recomenda day trade? Não, se você tiver que começar, comece pelo swing trade. Mas se você quiser realizar seu sonho, realize com muita cautela, realize com muita atenção, realize pensando o seguinte, eu não vou sacrificar a minha vida, porque a vida é uma só, acabou, passou ali, não existe mais. Então, se dedique, trabalhe, estude, olhe para sua família, pense na sua família. Cada trader que você fizer, pense, eu posso estar me sacrificando ou sacrificando a minha família. Então isso não pode ser feito. Beleza, galera? Só para finalizar. Quando eu perdi 50 mil, que eu fui imprudente, eu fui, cara, extremamente ruim nas minhas operações, no dia seguinte, ou na noite, que a noite eu não dormi, na semana eu não dormi, eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, quanta coisa eu poderia ter feito com os 50 mil que eu perdi. Poderia ter levado minha família para Disney. Poderia ter levado minha família para fazer uma baita de uma viagem. Poderia ter comprado um carro. E sabe o que eu fiz com os outros 50 que eu tive? Eu falei, quer saber? Eu vou parar um tempo, vou estudar um pouco mais. Não parei de operar baixinho. Mas eu vou pegar a grana que eu tenho, outra parte da grana que eu tenho guardado, e vou curtir a família. Então, pessoal, dinheiro você recupera. Hoje, 4 anos depois, eu estou quase recuperando toda a grana que eu perdi. 4 anos para recuperar uma coisa que eu perdi em um dia. Ruim isso, né? Perder é muito fácil. Ganhar é muito difícil. Para quem não me conhece, Marcelo, canal Papo de Sardinha.
deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu terei satisfação gigante de responder. Quem tá vendo pela primeira vez, dê um joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Obrigado para quem chegou até aqui. Pô, sou fã demais de vocês me ajudam. Esse bate-papo não ajuda só vocês, me ajuda também. Obrigado por tudo e fui!